Aqui é o Marlon e esses são os próximos minutos mais dispensáveis da sua vida. Assim como aconteceu com o vídeo sobre 3DT, esse tem o intuito de ser a base para um tema que será recorrente e várias vezes discutido em outros tantos textos que pretendo desenvolver e gravar no futuro. E como ele vai servir de base, será muito menos opinativo do que deveria, sendo focado no que eu sei e no que eu pesquisei sobre a história da criação de Tormenta, inquestionavelmente o cenário para jogos de RPG mais bem sucedido do Brasil. Ainda com um porém, há uma série muito grande de fatos e títulos envolvendo o cenário, de tal forma que um vídeo com toda a sua trajetória ficaria longo demais e com pontas soltas demais. Por isso eu optei por dividir o mesmo em duas partes. A primeira, que será tratada aqui, traz informações acerca da fase inicial de Arton, que vai desde a sua gênese até o ponto em que os autores saíram da editora Trama e partiram para uma parceria que dura até hoje com a editora Jambô. Começando pelos motivos que levaram à criação de Tormenta. Tormenta foi desenvolvida com o intuito despretensioso de entregar um brinde aos leitores da Dragão Brasil em comemoração ao inédito número 50. Marca essa que foi ultrapassada e muito pela própria Dragão, mas não igualada por nenhuma outra publicação do ramo até hoje. Despretensioso em termos. Apesar dos próprios autores afirmarem que não esperavam tamanho sucesso, a época e a forma em que o mesmo foi lançado foi propícia demais para acreditarmos em simples coincidência. A começar pelo fato de que não haviam livros para jogos de fantasia medieval disponíveis no mercado. O AD&D estava praticamente abandonado no país e o único suplemento da linha GURPS era difícil de ser encontrado. Ainda não havia a mesma facilidade para a aquisição de importados que temos hoje. Foi esse cenário de carência de títulos que recebeu Arton de braços abertos. O primeiro encarte, de apenas 80 páginas, apresentava algumas poucas cidades, personagens e situações adaptadas para 3 sistemas, justamente a D&D, GURPS e a Prata da Casa 3DT. Lançado às vésperas de um encontro internacional de RPG, a editora Trama praticamente esgotou sua tiragem de número 50 na primeira passada em banca. Pouco depois, os pedidos por mais material começaram a chegar. A DB procurava atender e responder a todos os questionamentos, trazendo mais detalhes como as divindades do panteão, novos lugares e eventos. Um fator que talvez tenha sido decisivo para o crescimento da linha e do interesse dos jogadores por Arton era como o cenário já nascia familiar a todos. Ainda que seu lançamento oficial tenha ocorrido em 1999, ele já vinha sendo criado e de certa forma desde o primeiro número da Dragão Brasil. Muitos dos jogadores naquele tempo já usavam elementos e matérias da revista, ainda que sem uma conexão única entre eles em seus próprios jogos. E Tormenta era isso. Aquilo que fazia a ligação de dezenas de ideias espalhadas por matérias publicadas na DB ao longo do tempo, o que lhe rendeu a alcunha de colcha de retalhos para muitos. Característica esta que os autores, a citar o Marcelo Cassaro, o Rogério Saladino e o JM Trevisan, nunca deixaram de afirmar e confirmar. Críticos a essa abordagem nunca faltaram, mas em geral, esses eram soterrados pelos fãs que defendiam a criação de mais elementos para o mundo. Parte destes reunidos em uma lista de discussão que foi essencial para o desenvolvimento inicial de Arton, a lista Tormenta, que existe, ainda que inativa até os dias de hoje. Como a edição inicial de Tormenta havia esgotado, o cenário voltou às bancas em formato livro, com o selo Dragão Brasil Especial, maior, já trazendo em seu interior a descrição completa do panteão, novas magias com base nos 6 elementos e talvez a maior surpresa, devido às complicações legais para a publicação de jogos que eu já comentei em outro vídeo, ele vinha com regras apenas para 3DT, sistema esse que seria o principal do mundo de Arton até o advento da OGL, a licença aberta para o sistema D20 e a chegada dos 3 livros básicos de Dungeons & Dragons em língua portuguesa, cerca de 3 anos após. A enxurrada de material na DB também teve um certo efeito colateral com um resultado muito bem-vindo. Os leitores que não haviam adotado Arton para seus jogos, mas que gostavam da revista, questionaram a atenção demasiada dada à Tormenta. Para aliviar um pouco a publicação e ainda continuar dando suporte aos seus jogadores, o mundo recebeu uma revista própria, outro feito até então sem igual em nosso mercado editorial, a revista Tormenta, que atingiu a marca de 14 edições. Devido ao OGL, o 3DT foi pouco a pouco trocado pelo sistema originalmente imaginado para Arton, o D&D. No início da década de 2000, ainda pela editora Trama, foram lançados livros adaptando Holy Avenger e o próprio reinado de Arton para o D20, títulos esses publicados também para o 3DT, mais ou menos na mesma época, e a aventura Libertação de Valcária,
salvo engano, o último título de Arton publicado pela editora Trama, que apesar de possuir uma versão para o sistema Defensores, esse nunca chegou a ser publicado. Eu vou tratar cada um desses livros em separado futuramente, assim como pretendo falar um pouco sobre o primeiro romance ambientado em Arton e o divisor de águas do cenário, que foi O Inimigo do Mundo, que deveria ter sido lançado nesse meio tempo, algo que não ocorreu por alguns motivos, que vamos tratar em outra oportunidade. Dessa maneira, pedaço a pedaço, Arton foi preparado e alocado na mente dos leitores. A já lendária reunião editorial envolvendo pão de torresmo e um gato, que sempre é citado, mesmo não fazendo a menor diferença, ela foi responsável por, entre tantas sugestões e novas ideias, o surgimento de uma deusa cativa transformada em pedra, a ausência de gnomos como personagens jogadores, a inexistência de um reino oriental ou de uma grande cidade élfica, e também a identidade do terceiro deus, ainda que eu mesmo duvide um pouco disso até hoje. Porém, a riqueza de Arton provém de alguns pontos-chave anteriores a essa reunião. Eu não disponho das fontes de todas as ideias que criaram ou que foram acrescentadas a Arton, mas eu posso citar 4 delas como pontos importantes de quase tudo que se seguiu, de acordo, claro, com a minha opinião. A mais antiga, que é a matéria Mestre Arsenal, da Dragon 1. Ela apresenta um dos personagens mais presentes e corriqueiros de Arton. O Arsenal é citado ao menos uma vez em quase todos os livros e histórias já publicados na linha. O seu visual misturando tecnologia e magia, além de ter uma personalidade quase tão forte quanto ele próprio, transformaram o cara em um vilão que todos adoram odiar. Ele é um dos NPCs intocáveis que dominaram a, digamos, primeira fase do cenário, que é essa que estamos abordando. A segunda, e talvez menos lembrada, é uma matéria que não tem uma relação clara com Arton, mas que moldou a própria Tormenta em algo mais do que uma simples chuva de demônios. Trata-se de um texto sobre tropas estelares. Aqui nós vemos toda a organização geral da invasão dos Lefeu, inclusive com algumas adaptações de tipos e monstros que migraram direto para a Tormenta, praticamente da mesma forma em que foram apresentados na revista. O terceiro ponto foi toda a saga dos paladinos na Pergaminho dos Leitores e a interação dos mesmos com a Dragão Brasil e com as pessoas que enviavam cartas para lá. Alguns dos NPCs icônicos do mundo, inclusive o próprio Paladino, que gerou toda uma polêmica sobre a sua suposta invencibilidade, saltaram direto para Arton. Foi dali também que vieram alguns dos personagens que movimentam o mundo até hoje, como o Bárbaro Catabrok, do Saladino, e o Necromante Vladislav, que também é um personagem dele. O Trevisan não tem um avatar, por assim dizer, nessa linha, mas por sua vez ele desenvolveu a base de todo o culto a Calmir no conto O Paladino e a Ladra, e também criou nessa ocasião o personagem Logan Devender, que eu vou tratar dele adiante. E sem dúvida, a mais importante matéria formadora de Arton pré-Jambô, até por ter sido desenvolvida ao mesmo tempo, foi Holy Avenger, a Aventura, uma série publicada entre as revistas Dragão Brasil 44 até a 47 e que deu origem à trama vista na série de mangá Holy Avenger, com algumas adaptações. Essa aventura pronta ela servia como uma espécie de chamada, quase um esquenta, por assim dizer, para o lançamento de Tormenta. A Holy foi responsável por popularizar o mundo de Arton e também por lhe dar uma cara e um rótulo para o grande público. Devido ao mangá, ele se transformou em um mundo de anime, com temática anime. Isso não era totalmente verdade, mas o importante é que isso atraía uma parcela significativa de pessoas para o jogo e ajudava a definir uma identidade visual para Arton nos anos em que o mangá tornou-se um fenômeno de vendas em todo o Brasil. Em 2005, os autores se afastaram da editora Trama e migraram Tormenta para a então ainda estreante editora Jambô. Acaso ou não, após isso, desde 2007, a Jambô é a editora nacional que mais publica livros de RPG no país e será a protagonista do próximo vídeo sobre a segunda fase de Tormenta. E por enquanto é isso. Obrigado a quem ouviu. Convido a todos para voltarem aqui nas próximas semanas para conversarmos sobre a, espero, segunda parte dessa série. Valeu!